Olá, Mário Flávio, Renata Torres, bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. Neste espaço da política, nós convidamos o deputado estadual José Queiroz para poder bater um papo com a gente, conversar um pouco com a gente sobre o cenário político, né, a nível nacional e também no estado e em Caruaru. Deputado José Queiroz, bem-vindo à Rádio Cidade e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Ana Rebeca. É uma satisfação que se renova. E eu doido para renovar. E aqui estamos para a gente fazer esse papo político. Deputado, a gente começa falando sobre o cenário a nível nacional, né? A gente sabe que Caruaru está fazendo parte aí das estratégias para 2022. Inclusive, a gente já recebeu alguns nomes, possíveis nomes, que estão sendo colocados para a disputa presidencial. O João Dória, o Eduardo Leite, enfim, o próprio Bolsonaro, né, que já se coloca aí para a reeleição em 22, esteve na cidade de Caruaru. O senhor, como político experiente, né, que acompanha o cenário a nível nacional, como o senhor enxerga essas movimentações e tendo Caruaru aí como principal local, né, de visita desses nomes? Olha, eu acho que está sendo feito um figurino já conhecido. Articulações, definições, muitas candidaturas, que eu não sei se elas irão até o final. Mas a verdade é que hoje ainda existem dois polos, o de Bolsonaro e o de Lula, e existem os outros que estão começando a tentar construir uma terceira via. Entre estes, nós temos o nosso candidato, que é o Ciro Gomes, que eu reputo o mais preparado candidato para conduzir esta república a novos caminhos, que, aliás, está exigindo isso. Ele pensa diferente e ele responde a uma coisa que é um anseio da população brasileira. Ele não tem um único processo na sua vida pública. E olha que ele já foi prefeito de capital, prefeito do interior, deputado estadual, deputado federal, governador do Ceará com destaque e ministro. Ou seja, uma pessoa que tem uma folha corrida política excepcional se apresenta com uma capacidade de diálogo, uma discussão de temas nacionais e internacionais que o credenciam a ser um nome fortíssimo para a próxima eleição. A questão eleitoral é outra. Esta depende de articulações, como estão sendo feitas. Eu sei que é difícil, porque enquanto o Brasil mantiver este polo radicalizado, a gente, para quebrá-lo e colocar um terceiro nome que venha a ser o segundo, dá trabalho, mas é só lutar. E isso nós sabemos fazer, vamos lutar. Nessas articulações aí, existe a pretensão de trazer o Ciro para Caruaru? Sim, não tenha dúvida. O Ciro, na outra campanha, veio para cá e, com certeza, muito mais agora, porque ele tem uma afinidade muito grande com o deputado Vônei Queiroz e comigo também. Aliás, ele esteve aqui no sítio de Vônei e tivemos a oportunidade de trocar boas ideias. E Ciro estará aqui, vocês terão a oportunidade de ouvi-lo e discutir com ele essas propostas. Primeiro é fazer esse trabalho, agora as coisas começam a se alinhar. Não passou a coligação, não passou o Código Eleitoral, a coligação aproveitaram algumas coisas dela e aprovaram, mas a coligação, do modo geral, a coligação propriamente dita não passou, a reforma eleitoral, e, naturalmente, nós vamos ter a oportunidade dessa discussão. Ciro não apenas virá a Caruaru, como virá a Pernambuco, e também ao Nordeste brasileiro, que é um lugar onde ele tem realmente uma penetração maior, até pelo êxito das suas administrações no Ceará, pelo seu modelo, a sua maneira de administrar. A gente aguarda, então, a visita do Ciro à cidade de Caruaru. Deputado, o senhor faz parte da base do governador Paulo Câmara, trazendo um pouquinho agora para nível estadual essa questão do cenário político. E, possivelmente, né, a gente já coloca aí o nome do Geraldo Júlio como substituto nas próximas eleições do governador Paulo Câmara. O nome de Geraldo, na sua visão, seria realmente o melhor nome para disputar e vencer, né, o governo de Pernambuco? Evidentemente que nós temos, além de Geraldo, bons nomes para a disputa. Mas Geraldo já vem sendo trabalhado. Você sabe que em política não se inventa candidato.
Ele vem sendo trabalhado nesse sentido. Geraldo mostrou eficiência, competência. Geraldo teve uma boa aprovação como prefeito do Recife. Ele é absolutamente identificado com as políticas praticadas nesse recente período administrativo, desde Eduardo Campos até agora. Logo, Geraldo está preparado também. Agora, evidentemente, quando a gente passa no executivo, a gente sofre as consequências de uma oposição. E é preciso que a gente tenha calma, moderação, maturidade para responder esses momentos difíceis. Geraldo passou a responder esses momentos difíceis. Ele diz: deixem-me ter tempo de justificar as denúncias que foram feitas contra mim. E aí eu mostrarei ao povo de Pernambuco que se tratou de algumas de fake news, outras de coisas infundadas, outras de coisas sem procedência, existiram, mas não com a responsabilidade dele. E ele vai mostrar a Pernambuco não apenas essa face do Geraldo honesta, correta, como também a sua capacidade de ser gestor de Pernambuco. É evidente que Paulo Câmara vai precisar de fazer esse trabalho de apresentação ao Estado de Pernambuco. O senhor quer dizer que agora, né, o Paulo Câmara tem a oportunidade de apoiar, de conduzir e preparar o Geraldo Júlio, que ele não teve tanto, não é, com a morte do Eduardo Campos, que ele foi o nome, o Paulo, definido por Eduardo Campos, mas infelizmente, né, diante da situação, Paulo meio que teve que seguir sozinho depois disso e conquistou aí a eleição e a reeleição ao governo de Pernambuco. Então, esse é o momento do governador realmente pegar na mão do Geraldo Júlio e trazer ele como um nome principal para a disputa. É isso que o senhor está querendo dizer? E vai acontecer na hora certa. Ele está percorrendo o Estado, lançando programas, lançou agora a retomada do desenvolvimento com um aporte de 5 bilhões de reais para obras fundamentais para a população, de abastecimento de água de estradas, que se reclama muito e com razão. Então, ele vai ter tempo de mostrar esses ajustes que ele ofereceu a Pernambuco, além do êxito que ele está tendo no combate à pandemia. Então, vai ser a hora dele dizer: bem, agora nós podemos discutir com o Geraldo e com o povo pernambucano. E Geraldo já terá tido a oportunidade de completar esses reparos para as críticas veementes que são feitas sobre ele, que é natural. Eu sou executivo, fui executivo 4 vezes, sei quanto sofro. Aparece um negócio no Tribunal de Contas, aí as manchetes no jornal e nas emissoras, nos blogs, tudo. Apenas foi uma colocação que o tribunal fez, ainda não foi uma condenação. Eu já pago caríssimo. Depois, eu justifico tudo, aí a imprensa não dá o mesmo destaque para a absolvição, a posição que o Tribunal de Contas retoma. Mas nós que somos executivos, não sou eu nem apenas Geraldo, somos todos os executivos, sofrem esses aspectos que são ruins, dói na gente, mas tem a hora da gente passar limpo. Assim será Geraldo Júlio. Diante desse seu discurso, né, colocando o nome de Geraldo Júlio aí, quem sabe, né, para 2022, eu entendi dessa forma, a gente já sabe nos bastidores, né, que tem aqueles que pretendem trazer o PDT para a base, né, para a frente popular. Existe aí uma possibilidade do PDT caminhar junto com o PSB para 2022, ou é muito cedo? Olha, eu estou fazendo essa defesa de Paulo Câmara para ser justo, correto, coerente, leal. Estou fazendo essa defesa de Geraldo Júlio na mesma linha, mas sei que o deputado Vônei Queiroz, que é o articulador do Estado em nome do PDT, está enfrentando muitas dificuldades. Por quê? Para que Ciro seja candidato, ele gostaria de ter o apoio do PSB. O PSB está se inclinando a fazer uma aliança com o PT, o que nos tirará circunstancialmente da base do governo. Podendo se repetir... Se essa aliança for firmada, não é isso? Possivelmente podendo acontecer o que aconteceu em 2018, você está lembrada? Uhum. Eu estava vendo agora Humberto Costa falando na TV Senado. Na CPI, né? Está vendo aí da CPI, e me lembrei: ei, Humberto, está no meu lugar aí, porque eu era o candidato ao Senado, de uma chapa vitoriosa em 2018, faltando 5 dias para a convenção.
O governador tinha confirmado a minha presença na convenção. Aí houve, na quarta-feira, isso foi na terça, eu e Ivone fomos ao Palácio tratar dos assuntos da convenção. Na quarta-feira, aconteceu a autorização de Lula para retirar a candidatura de Marília ao governo, que era um empecilho à candidatura de Paulo Câmara, mais um obstáculo, e, naturalmente, que Zé Queiroz sobrou. Não tenho nunca tive mágoa de Paulo Câmara. Era isso que eu ia perguntar agora. Se Não, ficou nós não deixamos a chateação base do aí. governo. Ele disse: olha, vocês ficam na base do governo, que isso não é hora de desarrumar. Nem a base de vocês, nem a base da gente. Nós ficamos deixando que esta base de secretaria, que é a prefeitura, que o governo, que aliás o partido havia indicado, fosse leal, correta com Paulo Câmara, e fomos cuidar da vida da gente ainda com as influências do trabalho que essa secretaria nos ofereceu. Agora, nós esperamos não ter que conviver com a saia justa que convivemos em 2018. Você se lembra, Ana Rebeca, que foi preciso montar uma chapa de improviso com Maurício Nunes, escolher candidato a senador, 2 candidatos a senador, 2 suplentes, um candidato a vice-governador, que terminou sendo minha esposa. Imagina que loucura! Que loucura! Não, não, ela foi suplente, não vice-governadora, suplente de Silvio Costa. Então, eu espero que a gente não tenha que enfrentar essas dificuldades. Tanto que o deputado Vônei Queiroz está conversando com os partidos, fazendo articulações dentro de uma linha de coerência. Quem conversa com o PDT sabe, o partido que conversar com o Vônei Queiroz só pode conversar para viabilizar se dispuser a apoiar a candidatura de Ciro Gomes. E isso tem sido um pouquinho de obstáculo, né? Porque, às vezes, os partidos têm ainda uma linha nacional, prendem, e aí a gente tem que aguardar esse acontecimento. Mas tem que fechar isso logo. Tá a caminho, não dá mais para demorar. Exatamente. Trazendo agora para Caruaru, se o senhor acompanhou as últimas movimentações. Estadual, Câmara Municipal. Vamos lá. Isso. É porque o tempo é pouco para a entrevista, Eu deputada. A gente sei, está tentando dividir bem. compreendo. Trazendo para Caruaru, o senhor acompanhou os últimos destaques, né, ao longo da semana, que foi a mudança aí de vereador que era da base, passou para a oposição e vice-versa. Mas a gente destaca hoje aqui a Perpétua Dantas, né, vereadora do PSDB, que veio para a oposição, saiu da base da prefeita Raquel Lira. E a gente viu a movimentação, ela conversando, tem até imagem, com o próprio deputado Vônei Queiroz, né? Enfim, um pouco mais próximo do Fagner Fernandes, do senhor também. Existe uma pretensão de trabalhar o nome de Perpétua, né, para trazê-la para o PDT, e aí, quem sabe, uma possível oportunidade na Alep, se é que o senhor me entende? Olha, a questão é a seguinte: primeiro, ela vem ficar com a gente, está na base agora da oposição. O futuro é um trabalho que acontece naturalmente, não é que assim, vai preparar perpétuo. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou candidato a deputado estadual, que o deputado Vônei Queiroz é candidato à renovação do seu. Então, nós não vamos agora imaginar preparar perpétua, porque não tem esse espaço agora. Porém, nessas conversas de rádio, eu mostro aos companheiros de televisão que nós somos um bloco que dá oportunidade, que quer os companheiros ao nosso lado com a chance de ascender, de crescer. Assim foi com o nosso companheiro que foi vereador em Caruaru, o Herto Batista, que se transformou em secretário da Agricultura. Depois, agora, o secretário Alberes Lopes, que está fazendo um excelente trabalho como secretário de Trabalho do Governo do Estado, aprovado por todo o governo, eficiente em todo o Estado, reconhecido pela oposição. Ou seja, foram eles que construíram essa oportunidade. E eu já disse isso a Perpétua. Haverá o momento em que ela terá construído essa oportunidade. E aí nós teremos todo o prazer de incorporar mais um nome que está ao nosso lado nesses quadros que Caruaru precisa colocar em ascendência. É importante para Caruaru. Então, Caruaru já tem uma representação muito mais importante de secretário de Estado e de político. ela é bem-vinda no PDT, no momento dela, seria assim, mas no partido, no momento certo, o nome dela Sim, aparece. trabalhado, evidentemente, dentro desse prisma, dessa característica. Certo.
Última pergunta, deputado José Queiroz, é em relação à prefeita Raquel Lira, que a gente trouxe para Caruaru e volta para o Estado. O nome dela está sendo colocado fortemente para o governo de Pernambuco. Como o senhor avalia, qual a sua opinião dela está sendo colocada aí à disposição, de certa forma, para concorrer ao governo do Estado? Olha, eu sou crítico do desempenho da prefeita Raquel. Se você fizer um debate amplo, você não vai encontrar a substância, não vai encontrar o que você encontra em Miguel Coelho. Não vai. Você não vai encontrar o que você encontra num debate com o governador do Rio Grande do Sul. Olha, e é de outro lado. Eu estou apenas sendo justo. Qual é o grande projeto de Raquel em Caruaru para projetar para o Estado dos camelódronos? Foi a maior concepção da administração dela. O resto foi feijão com arroz, demorado, com um empréstimo de 84 milhões de reais. Não é porque eu sou oposição a ela, que foi uma opção dela, a gente poderia estar junto, mas foi uma opção dela. Nós a elegemos, ajudamos a elegê-la, eu e o deputado Vônei Queiroz. Então, quando não há um projeto, e o grande projeto que ela tem é se segurar na Via Parque, segurar na Via Parque como se fosse a grande estrela, sei lá o que, a importância de uma administração, eu diria, oh meu Deus, eu fiz 5 parques em 5 bairros diferentes, que dão uma integração para a oportunidade dos pobres terem um lugar para cultivar a natureza e ter o devaneio, o recreio com a família, com tranquilidade. Não foi só um parque de vitrine, não. Então, se você discutir, espremer, não dá para ser uma proposta para o Estado de Pernambuco. Eu fiz uma frase aí, acharam que foi dura, mas às vezes uma frase política é cruel, né? Eu digo, olha, com essa oportunidade que ela teve de uma grande eleição, porque não foi candidato eu, não foi candidato Tony, terminaram passando em Caruaru um gato por lebre. E eu espero que não passem para Pernambuco. Mas se ela for, ela vai experimentar o amargo de um outro lado da política, diferente da disputa que ela teve aqui com o apoio de todo mundo. Principalmente porque pinta ser, ninguém sabe se ela fica com Dória, se fica com Bolsonaro, sinceramente não sabe. Há quem me diga que o vice-prefeito dela é agarrado com o candidato Bolsonaro, com o político Bolsonaro, e que tem uma pessoa muito próxima dentro do gabinete, ou seja, é um quadro meio confuso politicamente da prefeita. Eu lhe diria que não vou torcer contra ela, não sei não. Eu poderia dizer, eita, aí Caruaru vai ficar livre desse gato por lebre. Mas todo mundo tem oportunidade, ela está tendo essa oportunidade de discutir. Agora mesmo foi fazer um curso em Nova York, não sei para quê, vai aplicar onde, porque da outra vez ela fez, não aplicou nada aqui, porém vai ganhar conhecimento, currículo, etc., é bom para ela. Então, falta aquele vínculo com a cidade para identificá-la com as coisas do povo, com aquilo que transforma a vida do povo. Eu sempre cito, na hora que eu lutei para doar Caruaru, ou dotar Caruaru de 4 UPAs, norte, sul, leste e oeste, eu pensei no povo que sai de madrugada dos bairros para ir a uma UPA que antes não tinha, com equidistâncias capazes de permitir que a pessoa tivesse coragem de sair de casa. Antes, se saísse da Coab 3 para ir lá para o Salgado ou mesmo para o Vassoural, era desumano. Então, eu teria a oportunidade, num outro programa que nós fizemos, de citar dezenas de ações que transformam a vida do povo. E, para mim, a grande luta é a transformação da vida do povo. E eu fico feliz em saber 4 administrações aprovadas, tudo porque foi para transformar a vida do povo de Caruaru. É essa a minha visão que eu tenho da prefeita. Muito bem. O José Queiroz, de sempre, que a gente conhece, não é firme nas palavras, enfim. Deputado estadual José Queiroz, que é do PDT, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter tido essa conversa com a gente e avaliado aí o cenário político do nosso país, né? Avise a Mário Flávio que agora eu estou pronto para uma presencial. É só ajustar o dia e o horário que nós vamos conhecer os belíssimos estúdios da Rádio Cidade. Um abraço para todos vocês. Um abraço, obrigada.
É isso, Mário e Renata. Nós conversamos com o deputado estadual José Queiroz, que é do PDT. Eu volto com vocês.